Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro. Na nossa aula de hoje nós iremos iniciar o capítulo 3, certo? Nós iremos falar sobre os ecossistemas terrestres. Então é importante que vocês venham acompanhar no livro de vocês. Então nós vamos iniciar agora o capítulo 3, certo? Então, nós vamos começar, pessoal, falando dos grupos de seres vivos. Nós sabemos que muitos cientistas, eles vêm dia após dia estudando sobre os seres vivos. Então, para esse estudo, eles fazem semelhanças, eles fazem estudos através de características que esses animais apresentam, como o corpo, o desenvolvimento e o funcionamento do seu organismo, a forma de reprodução que eles apresentam, as semelhanças entre os seus materiais genéticos. Então, tudo isso a gente vai ver no 9º ano, certo? Então, nós vamos falar isso mais sobre DNA quando vocês chegarem até o 9º ano. Então, nós vamos ver que existe uma chamada classificação biológica. O que é isso? Os cientistas procuram formar grupos de organismos que descendem de um mesmo grupo de ancestrais, ou seja, eles vêm evoluindo a partir de um ancestral comum, de um único animal que vai ali evoluindo e vai passando por transformações durante o tempo. Então nós vamos ver que esses seres vivos, eles podem ser divididos em reinos, certo? Então nós vamos ver que esses reinos, eles podem ser divididos em grupos menores. Então nós vemos aqui essa imagem que vai mostrar aqui o reino aqui primeiro, né? Primeiramente aqui, nós temos aí o reino e depois nós vemos as classificações menores. Então nós vamos ver aí que existem os filos, estes depois são divididos em classes, depois em ordens, famílias, gêneros e espécies. Então nós vamos ver que o reino dos animais está dividido em vários filos. Então o filo dos cordados, certo? Que no caso em latim é chamado de chordata, né? Então, por exemplo, encontra-se outros animais que apresentam coluna vertebral. Então, nós vamos ver que neles estão incluídos os seres humanos, os sapos e muitos outros animais que têm colunas vertebrais, certo? Então, nós vamos ver que cada filo vai ser dividido em grupos menores, chamados de classes. Então, por exemplo, o filo dos cordados inclui, entre outras classes, a classe das árvores e a classe dos mamíferos. E assim as classes serão divididas em ordens. Vamos supor, na classe dos mamíferos, por exemplo, estão a ordem dos carnívoros, que são quem? As onças, os gatos, os lobos, os cães e os leões, que se alimentam de carne, né? São carnívoros. E a ordem dos primatas, que no caso nós sabemos que são os gorilas, chimpanzé e o ser humano. E nós vamos ver que cada ordem vai ser dividida em famílias. Então, a ordem dos carnívoros, por exemplo, engloba várias famílias, né? No caso, nós temos a dos canídeos, que são a família de lobos e cães, a dos felídeos, que são a família de onças e dos gatos. E nós temos uma família, vamos ver que uma família é composta de gênero. Vamos supor, na família dos felídeos estão o gato doméstico, o gato selvagem, europeu, que pertence ao gênero Felis. Então, nós vamos ver que enquanto o leão e a onça pitada fazem parte do gênero Panthera, cada gênero vai unir várias espécies.
Então, no grupo da pantera se encontra a onça pintada, o leão e o tigre, certo? Então, nós vamos ver aqui o conceito de espécies. O que é uma espécie? Então, nós vamos ver aqui que, de forma simplificada, uma espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Então, todas as onças pintadas, por exemplo, elas pertencem à mesma espécie, porque elas se cruzam, né, cruzam entre si e pode gerar filhotes férteis que são capazes de reproduzir animais da mesma espécie, certo? Então nós vamos ver, pessoal, que cada espécie ela vai receber um chamado nome científico. Que isso nós vamos ver que eles são compostos por 2 nomes. E esses nomes, isso dentro da biologia, os cientistas trabalham muito assim. Existe o chamado nome científico. Vamos supor, nós conhecemos várias plantas por nomes populares. No caso, nós temos a chamada babosa. O nome dela cientificamente não é babosa, é aloe vera, certo? Então, nós vamos ver aí que o nome científico dos animais, eles são compostos por 2 nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua. Assim, a espécie humana é chamada de Homo sapiens, certo? A bananeira de Musa paradisíaca. A espécie mais comum de batata é a Periplaneta americana. Então, a primeira palavra do nome científico da espécie corresponde ao nome do gênero. E a escrita sempre vai começar com letra maiúscula. Assim, o gato selvagem europeu, que nós vemos aí que é o Felis silvestris, e o gato da selva, que é o Felis chaus, e pertence ao mesmo gênero, certo? Então, nós vamos ver que os cientistas, durante anos, eles estudaram querendo agrupar esses seres vivos. Nós sabemos que todos esses seres vivos, eles estão agrupados e conhecidos em apenas 2 reinos. No caso, eles só conheciam 2 reinos, o animal e o vegetal. Então, nós sabemos que por muito tempo a ciência vem passando por diversas evoluções e foi descoberto o chamado microscópio, que esse microscópio, nós sabemos que o microscópio ele tem função de aumentar a proporção das imagens. Então, o microscópio ele vai aumentar a célula para poder ser estudada, e isso facilitou muito o conhecimento dos seres vivos. Então, ficou claro que vários organismos não podiam ser enquadrados em nenhum desses reinos, no caso, no reino animal e no reino vegetal. E a forma de classificação foi se transformando. Então, hoje nós vamos ver que existem vários grupos, certo? De acordo com a classificação, hoje nós contamos com 5 reinos, certo? Então, nós vamos ver aqui o primeiro reino, que é o chamado de Reino Monera. É nesse reino que estão representadas as bactérias. Esses organismos eles vão ser unicelulares, formados só por uma célula. Não irão apresentar um núcleo celular organizado, ou seja, são procarióticos. E nós vamos ver que o material genético não está envolvido por uma membrana plasmática. Então, muitas bactérias nós sabemos que são decompositoras, participando da reciclagem dos compostos que são existentes na natureza, e algumas são parasitas. Muitas bactérias são parasitas, elas se reproduzem, elas sobrevivem no corpo de outro animal, e elas vão ser capazes de causar doenças, que no caso nós vamos ver posteriormente doenças causadas por bactérias em outros capítulos. Esse é o primeiro reino, Reino Monera. Nós temos o chamado Reino Protista, que o reino protista se alimentam de outros organismos,
que são chamados de protozoários. Eles são unicelulares, ou seja, só contém uma única célula. Muitos protozoários causam doenças humanas, como nós vamos ver. Neste reino também estão as algas, tanto as unicelulares como as multicelulares, ou seja, tanto as que têm uma única célula, quanto as que têm mais de uma célula, e elas realizam a maior parte da fotossíntese em ambientes aquáticos. Então, nós temos também o terceiro reino, que é o chamado reino fungi, que são o reino dos fungos, que engloba os fungos, os cogumelos e os bolores, que no caso é o mofo. A maioria é multicelular, ou seja, são formados por muitas células, são heterotróficos, ou seja, nós sabemos que os organismos heterotróficos eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, esses organismos precisam se alimentar, eles não são capazes, né? No caso heterotróficos, eles não são capazes de reproduzir o seu próprio alimento, então eles sempre estão necessitando de se alimentar de outros seres vivos. Então, nós vamos ver que, juntamente com as bactérias, os fungos também participam da chamada decomposição, que nós vimos, né, no capítulo anterior, e também vimos que ele é importante para a fabricação de medicamentos, de alimentos. Então, alguns são parasitas e podem causar doenças em seres vivos, certo? Principalmente nos seres humanos. E nós temos também um reino muito importante, que é o chamado reino plantae, que é o reino das plantas. E nós vamos ver que esse reino ele é dividido em 4 grupos importantes. Nós vamos ver aí que existe os musgos, fazem parte do reino das plantas os musgos, que são chamados de briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, nós vamos ver aí que essa cobertura que está formando aí essas plantinhas em cima dessas pedras são chamadas de musgos. Elas fazem parte do grupo chamado de briófitas. Então, o reino plantae ele está dividido em 4 grupos importantes. E o primeiro nome desse grupo é as briófitas. Então, nós vamos ver que também existe as pteridófitas. As briófitas são os musgos que nós estamos vendo aqui nessa imagem, que são essas plantas bem pequenas que elas sobrevivem em lugares que contêm água. Nós temos também o grupo das pteridófitas, que no caso são representadas pelas samambaias. Olha só, nós vemos aí que as pteridófitas elas vão atingir tamanhos maiores do que as briófitas. Nós sabemos que as briófitas são pequenininhas, por quê? Porque a estrutura dela é diferenciada. Então, as pteridófitas elas vão apresentar os chamados vasos condutores de seiva, que são vasos que vão transportar nutrientes para que essa planta sobreviva, certo? E esses vasos eles vão transportar água e sais minerais que são tirados do solo, e esses sais minerais eles vão ser levados para o resto da planta. Então, nós vamos ver que esses vasos condutores de seiva, que vai transportar água e sais minerais extraídos do solo para as folhas, são chamados de seiva do xilema. Então, essas substâncias orgânicas vão produzir nas folhas, certo? Para o resto da planta, a seiva do floema. Então, esse tipo de transporte mais rápido e eficiente possibilita que essas plantas atinjam tamanhos maiores. Nós temos também as chamadas gimnospermas e angiospermas, que são 2 grupos de plantas que, além de conterem os vasos condutores de seiva, olha só que elas são bem altas, elas precisam desses nutrientes para poder sobreviver. Então, no caso das gimnospermas, que nós temos aí como exemplo o
pinheiros, né? Elas não produzem frutos, elas apresentam apenas estruturas especializadas chamadas cones para a sua reprodução, certo? Então, nós vemos também que existe o outro grupo chamado de angiospermas. Nesse caso, essas plantas, as sementes se encontram dentro dos frutos. O arroz, o trigo, o feijão e as verduras, as plantas que produzem o que conhecemos como frutas, são exemplos de gimnospermas. Então, todas as plantas que produzem frutas, né, que produzem frutos, são chamadas de angiospermas, certo? Então, na nossa outra aula, nós vamos falar sobre os outros reinos que existem. Nós vimos aqui, o reino Monera, o reino Protista, reino Fungi e reino Plantário, certo? Então, nós vimos aí quantos reinos? Nós vimos 3, 4. Então, existe outro reino muito importante que posteriormente nós iremos estar conhecendo, certo? Então, nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Então, eu peço a vocês que realizem as atividades. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, certo? Então, é importante que nós lembremos que nesse grupo das plantas, pessoal, nesse reino das plantas, existem 4 grupos importantes. No caso, nós temos as briófitas, que são chamadas de musgos, né? Nós temos as briófitas, as pteridófitas, que no caso são as samambaias. Nós temos as gimnospermas, que são os pinheiros, e nós temos as angiospermas, que são as plantas que produzem frutos, né? No caso dos musgos, nós temos aí, né? Das briófitas nós temos os musgos, que nós vemos muitas vezes em cima das pedras, aquelas mantas, né, muito bonitas, de folhinhas bem pequenininhas. No caso das pteridófitas, nós já vimos diversas vezes as samambaias, que elas muitas vezes são utilizadas para decorar ambientes, até mesmo nas nossas casas. Nós temos aí as gimnospermas, que são os pinheiros, que elas só apresentam os cones, né, que são as sementes, e nós temos as angiospermas, que vai representar esses frutos, certo? Então, nós iremos encerrar a nossa aula aqui e até a nossa próxima aula.